Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós recebemos nos nossos estúdios o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB. Seja bem-vindo, deputado. Prazer é meu. Deputado, já quero perguntar a respeito do seu retorno à Assembleia. Como é retornar? Como foi esse primeiro ano de trabalhos ali na casa? Olha, primeiro eu quero agradecer aos meus eleitores que confiaram e depositaram mais esse voto de confiança. E eu voltei, Ana, principalmente por causa da educação. Eu sou professor há mais de 30 anos, eu lecionei para mais de 40 mil alunos e a educação em Mato Grosso vai muito mal, é uma tragédia. As pesquisas do Ministério da Educação mostram que menos de 1% dos alunos que terminam o ensino fundamental, o antigo ginásio, conseguem notas e conhecimentos suficientes em matemática. E esse percentual também não é muito diferente em relação à língua portuguesa. Então é uma tragédia. E o que me motivou a voltar à política e ao parlamento estadual foi contribuir, ser útil à melhoria da educação pública no estado. Deputado, justamente ali na Assembleia, o senhor líder do governo, o senhor tem usado mais a tribuna justamente para defender esse governo, não é? O senhor não acredita que isso possa trazer prejuízos políticos ao senhor e principalmente até talvez impedir que o senhor atue nesse objetivo que seria a educação que o senhor acabou de colocar agora aqui para nós? De fato, Ana, alguns deputados dizem que você abandonou o seu mandato. Essa afirmação existe. Mas eu sei da importância do governo Pedro Táxi, um governo que já está fazendo história em Mato Grosso. O Pedro está fazendo um corte, está quebrando paradigmas, quebrando dogmas, tabus, fazendo um grande governo sob o ponto de vista da moralidade. Depois do Pedro, a política em Mato Grosso será mais decente, mais limpa, mais transparente. Então, diante dessa meta, desse objetivo, eu penso que é muito mais importante o meu mandato individual, certo? Devotado à defesa do governo, do que se eu tivesse fora da liderança de governo, porque a obra do Pedro é algo secular, é algo que vai ficar para sempre. Mesmo frustrando aparentemente frustrando esse objetivo que seria de promover uma mudança na educação aqui no estado? É um sacrifício pessoal para um projeto coletivo. Não há dúvida que todo aquele que exerce uma liderança de governo, seja no parlamento municipal, estadual ou nacional, ele acaba prejudicando o seu mandato individual. Mas quando a causa é justa, vale a pena você se prejudicar individualmente para um projeto coletivo, para um projeto do conjunto da sociedade. O governo Pedro Táxi tem a maioria ali na Assembleia, não é? No entanto, poucos usam a tribuna para defendê-los. O senhor acredita que talvez há silenciosamente um descontentamento, um provável descontentamento talvez, que explique essa timidez na defesa do governo do estado, na tribuna pelos deputados? Olha, vou te dar um dado curioso. Mesmo os que fazem oposição e os deputados do Bloco Independente, mesmo estes votam nos projetos do Pedro Táxi. Por exemplo, a deputada Janaína, o deputado Emanuel Pinheiro, o deputado Zé Gaviana, todos votaram favoráveis à reforma administrativa. Os três também votaram pelo programa Bom Pagador. Os três votaram favoráveis à aprovação da LDO, do PPA, da LOA, das leis orçamentárias, votaram favoráveis ao FETAB. É claro que eles apresentaram ao longo das discussões emendas, e como nós acatamos parte dessas emendas que aperfeiçoaram o texto final, então nós construímos um entendimento de forma que até a oposição vota nos projetos do governador Pedro Táxi. Ou seja, a oposição então não é uma oposição tão consistente assim, é isso que o senhor nos disse? Duas verdades. Primeiro, que os projetos são de alto alcance social. São projetos sérios e que encontra respaldo até na oposição. E segundo, o nosso jeito de trabalhar com os deputados, respeitando os deputados, valorizando as suas emendas, valorizando os seus votos
e eles se sentem prestigiados quando conseguem alterar o texto original, aperfeiçoando a matéria. Então, esses dois comportamentos fazem com que até a oposição votem nos projetos do táxi. A respeito, o senhor é membro, falando agora da CPI do MP, o senhor é membro permanente. Como que estão esses trabalhos da CPI ali na Assembleia? Olha, a CPI que investiga a emissão e a negociação das cartas de crédito por parte dos membros do Ministério Público está apenas iniciando os trabalhos. O único deputado autorizado a falar da CPI é o presidente, o deputado Max Russo. Posso garantir que o Ministério Público sairá maior do que tudo. O Ministério Público é uma instituição sagrada, respeitada e querida pela população. E nós saberemos preservar a instituição. Porém, se um ou outro membro, um ou outro gestor cometeu algum erro, algum equívoco, nós vamos fazer a identificação disso e não ficaremos apenas na identificação, no diagnóstico. Nós proporemos medidas para correção. Por quê? Daqui a 10, 15 anos no máximo, todos os membros do Ministério Público que estão em Cuiabá já estarão aposentados. E quem estará dirigindo o Ministério Público em Mato Grosso? São os meninos, as meninas que estão lá em Vila Rica, Apiacás, Aripuanã, Itiquira, Araguainha, Poconé. Estes chegarão. E com certeza a CPI colaborará para o aperfeiçoamento da instituição. Você mesmo, Ana, é testemunha. O Papa Francisco passa o dia inteiro pedindo desculpas e perdão por atos que membros da Igreja Católica praticaram. Mas a instituição em si tem que ter consciência que ela precisa ser aperfeiçoada de tempo em tempo. Assim foi com o Exército, assim foi com a Igreja, com os parlamentos, a Assembleia. Tanto equívoco e erro que a Assembleia cometeu precisa ser corrigido. Daqui a pouquinho a Assembleia vai estar com toda a sua movimentação financeira no FIPLAN. Você vai poder acessar todos os pagamentos e recebimentos da Assembleia feitas 24 horas antes. Isso é um avanço. Então as instituições, também o Ministério Público, que é uma delas, precisam ser periodicamente avaliados e nós vamos preservar a instituição. Ela sairá maior. Muito bem. Agora, falando ainda de Assembleia, o senhor está no seu terceiro mandato, o senhor conhece a casa. Eu vou lhe perguntar acerca do ex-presidente José Riva, né, que comandou ali a Assembleia por cerca de 20 anos. O que representou o deputado José Riva para a Assembleia, na opinião do senhor? Ana, eu evito comentar, porque o José Riva já está respondendo por todos os seus acertos e erros, né? As questões em relação a ele já estão judicializadas, ele está privado da sua liberdade e vem respondendo aí a vários processos cíveis e criminais. Então, quem sou eu para falar sobre processos, sobre os autos, o que constam de tudo isso? Eu desconheço. E, sob o ponto de vista pessoal, a gente fica triste. Mas a Assembleia precisa avançar, precisa aprender com os erros. Há um ditado que diz que o inteligente aprende com os próprios erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, que nós possamos aprender. Houve também acertos, houve muitos. Mas na política os erros sobrepõem os acertos. Espero que essa nova legislatura possa continuar avançando, principalmente no caminho da transparência, para que o cidadão exerça o que tem que exercer, que é o controle externo sobre o seu dinheiro. O senhor me permite, eu ainda vou insistir na pergunta, porque na verdade eu pergunto enquanto parlamentar justamente, enquanto deputado, né? Foram 20 anos de comando do deputado José Riva ali na casa. O senhor teve a oportunidade de acompanhar esses trabalhos, então a avaliação disso enquanto político mesmo. O senhor acredita que ele fez um bom trabalho? Olha, eu tive a oportunidade de ser colega do Riva. Eu vi o Riva chegar à Assembleia. Ele chegou no dia 1º de fevereiro de 1995. Nessa eu chegada, havia sido reeleito, já tinha sido deputado 4 anos. Qual a primeira impressão do senhor? Olha, eu tenho duas impressões do Riva. Uma, que ele foi o deputado mais municipalista que passou pela Assembleia nas últimas décadas. Uma devoção ao municipalismo. Tinha uma característica importante, que era valorizar os companheiros. Mas cometeu também muitos erros na gestão administrativa da casa. Mas também não os cometeu sozinho. O senhor
O senhor estava presente nesses erros? O senhor não percebeu nenhuma irregularidade por ali? Não, quando eu convivi com ele, estava começando, né? Ele estava começando, foi o primeiro mandato dele. Ele ainda não tinha toda essa autonomia, não tinha toda essa força, todo esse poder. E por isso que eu defendo a não reeleição do presidente e do primeiro secretário. Por quê? Para que não seja criado figuras muito maiores que o parlamento. Um deputado, por mais forte que ele seja, por mais votado que ele seja, ele não pode ser maior que todo o parlamento. Até cadê? Onde é que está Dan de Oliveira? Foi deputado estadual, está enterrado. Doutor Ulisses Guimarães, 11 vezes deputado federal, está enterrado. Mas a Assembleia, onde Dante foi deputado, existe. A Câmara dos Deputados existe. Então, as instituições são definitivas. Nós, homens e mulheres, somos passageiros. Então, eu defendo que não haja reeleição do presidente e do primeiro secretário, para que nós não tenhamos figuras tão poderosas como algumas de um passado recente. Por falar em breve nós vamos ter eleições ali na Assembleia. Quais os melhores nomes para ocupar o cargo ali da presidência, na opinião do senhor? Ana, eu sou meio disperso em relação a isso, porque eu não sou candidato. Não tenho essa vaidade. Já passou, aliás, quase todas. Estou vendo que querem mudar a data para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, depois da próxima Copa do Mundo. Essas coisas não mexem comigo, eu não tenho interesse por isso. Agora, eu gostaria que tivéssemos um novo presidente, de preferência do novo mandato, alguém que não esteve na mesa, sangue novo na casa, que trouxesse práticas, experiências de gestão impressionantes, diferenciadas, que avançasse a transparência da casa e que pudesse reaproximar a Assembleia da sociedade. Eu espero que esse embate seja um embate democrático, um embate de bom nível e baseado em ideias e em propostas. Deputado, o senhor já está ali há um ano na Assembleia. No início, ali, quando o senhor retornou à casa, foi ventilado ali que teria funcionários fantasmas. Isso se concretizou de fato? Foi confirmado isso? Ou... Eu disse, e houve uma repercussão bastante grande e correta, e na reforma administrativa, que eu considero mini-reforma, foram demitidos mais ou menos 200 servidores temporários da Assembleia. Fantasmas? Depois, Ana, o Ministério Público com o Tribunal de Contas apresentaram um conjunto de sugestões à mesa diretora, que foi acatado em grande parte, e um deles é nós reduzirmos o número de servidores temporários para que, num determinado tempo, nós tenhamos mais servidores efetivos do que comissionados. Hoje nós temos mais ou menos 500 servidores efetivos concursados, para mais de 1.000 comissionados. É um absurdo, né? Quando fui prefeito de Cuiabá, eu tinha mais ou menos um comissionado para cada 18, 20 servidores da prefeitura. Na Assembleia é o inverso, você tem um comissionado para 2 comissionados para um efetivo. Então, essa é a orientação do tribunal. Eu tenho certeza que aquelas denúncias nossas de servidores fantasmas repercutiram e a Assembleia tomou postura. Se não o ideal, mas avançou nesse caminho. Muito bem, deputado. Queria ver agora a opinião do senhor a respeito, o que se pode fazer para melhorar um pouquinho a imagem da classe política diante da população. Porque de uns tempos para cá, até pelos acontecimentos que a gente tem visto e vivido, tem piorado um pouquinho. Como é que o senhor avalia esse... É possível melhorar essa imagem diante da população? E de que forma? Acho que 3 formas. Educação, educação e educação. Porque os políticos não vêm de Marte, de Júpiter, nem da Lua. Eles estão aqui, no meio empresarial, nas igrejas, no meio esportivo, são profissionais liberais, estão convivendo. E geralmente são figuras que destacam nas suas atividades. É um advogado que destaca em causas jurídicas, é um atleta que destaca, é um pastor, é um padre, é um líder religioso, é um líder empresarial que galga postos importantes na sua representação classista, é um profissional liberal muito bem sucedido, é um professor, é um médico, enfim.
Então, os políticos são figuras destacadas nos seus meios. E eles não vêm de Marte, Júpiter, nem da Lua. Quando chegam lá, eles representam a média da sociedade. Agora, um país que tem baixíssima escolaridade, 5, 6 anos em média por habitante, uma piada. Um país que investe pouquíssimo em educação. Em todos os concursos mundiais em matemática, línguas e ciências, ou nós somos o lanterna ou o vice-lanterna. É uma tragédia a educação pública ofertada à população brasileira. Você vai esperar o que deste país? Então, na minha modesta opinião, o que vai melhorar o segmento político no país são 3 coisas: educação, educação, educação. O senhor apresentou um projeto que disponibiliza ali 20% de vagas em concurso público para negros. O que dizer para as pessoas que interpretaram esse projeto do senhor como um projeto eleitoreiro? Olha, a maioria dos que interpretam assim não conhece a história, né? Se vai ficar 20% para os negros, representa 80% para os brancos. Né? É uma quantia de matemática simples. Se são 20 para os negros, quer dizer, então são 80 para os brancos. E depois é preciso entender que os negros e os seus remanescentes viveram 400 anos num regime escravocrata. Não tinham direito à escola, não tinham direito a um trabalho, a uma carteira assinada, não tinham direito à sua autodeterminação. São 4 séculos de escravidão. Qualquer pesquisa séria desse país vai mostrar que os negros são maioria nas cadeias, maioria no analfabetismo, maioria no desemprego, discriminados, há um racismo disfarçado e violento no país. E nossa proposta, ela não é para sempre, não é algo indeterminado, infinito. É para 15 anos de duração. E mais um detalhe, isso já é lei em nível federal. Isso já está funcionando em nível federal. O que eu trouxe apenas foi a estadualização de uma legislação que já vigora em nível federal. Além desse projeto, quais os outros projetos o senhor apresentou também? No primeiro ano foram 107 projetos. Eu destaco uma emenda ao artigo 245 da nossa Constituição Estadual de 89, que garante mais 10% das receitas oriundas de impostos e transferências para a educação. O Constituinte de 89 foi brilhante. Ele garantiu 35% das receitas oriundas de impostos e transferências só para a educação. Porém, nenhum governador conseguiu implantar isso. Até porque não é fácil, né, Ana? Se saltar de 25 para 35 não é fácil, né? Convenhamos. Então eu propus o quê? Que esse salto se dará durante 20 anos, até 20 anos. E cada ano, no mínimo, o Executivo tem que incrementar 0,5% na receita da educação. Este ano isso representou aproximadamente 48 milhões e 500 mil reais. É mais dinheiro para formação continuada, capacitação do professor, é mais dinheiro para as políticas de diversidades da educação, para combate ao analfabetismo, para climatização das escolas, para reforma e ampliação de escolas, construção de escolas, enfim, é um dinheiro que já está aí desde 1º de janeiro e para mim foi o projeto que mais me tocou. Também tem um projeto que propõe aos policiais militares, civis e do Corpo de Bombeiros que não paguem o ICMS quando estes policiais adquirirem armas, munições, Ana, equipamentos de proteção individual, tal como o colete. Porque muitas vezes, e não são poucas, o Estado não oferece um revólver ao seu policial. Ele tem que revezar com outro companheiro. Não oferece um colete. Quando o companheiro chega para trabalhar, o colete está imundo, sujo, com sangue, suado. Só tem aquele. Isso não são condições dignas de um trabalho. E muitas vezes o policial vai ao mercado e compra esse equipamento. O que eu estou propondo é que ao comprar esse revólver, ao comprar a munição e esse equipamento de proteção individual, não incida sobre ele o ICMS. Até porque ele vai trabalhar com esse equipamento pessoal. Isso é muito comum na polícia. Outro projeto é o que implanta na rede escolar, a disciplina África. Nós somos um país de afrodescendentes e também é uma determinação da LDB. Eu fiz isso quando prefeito de Cuiabá. Inclusive ganhamos um prêmio nacional em 2009.
a melhor política pública do Brasil de promoção da igualdade racial foi feita pela Prefeitura de Cuiabá em 2009. Eu tive o privilégio de receber isso. Também apresento projetos na área do meio ambiente, na área da saúde, e fizemos ano passado 18 audiências públicas para discutir a chamada escola ciclada, né? Você e eu estudamos na escola seriada, ano por ano. Agora, desde 2000, é a escola por ciclos. A cada 3 anos é um ciclo. Eu estou propondo a retenção no último ano. O aluno estudou os 3 anos, não aprendeu o suficiente, ele então vai ser retido no último ano daquele ciclo e toda a escola vai se voltar para ele com salas de articulação, de superação, para recuperá-lo. Porque eu sempre digo o seguinte: o que é pior, Ana? Passar sem saber ou reprovar o aluno? O que é pior? Ah, mas a escola não pode mais reter. Pois é, mas o Enem retém. O balcão de emprego retém. A vida retém. Por que construir algo que no dia a dia não é verdadeiro? Então nós propusemos a implantação do ciclo de formação com aprendizagem. Aprendeu, avança. Não aprendeu, retém um ano com toda a atenção para a recuperação do conhecimento. Muito bem, deputado, eu quero convidar o senhor para permanecer um pouquinho conosco, para que a gente possa voltar numa segunda parte dessa entrevista. Quero agradecer a sua companhia nessa primeira parte e convidá-lo para a segunda daqui a pouco.